E aí, saudações a todos, é o professor Vladimir aqui falando. Nessas videoaulas eu pretendo fazer uma pequena revisão da prova 2 do professor Ricardo, a prova que foi utilizada para a segunda chamada. Eu acredito que na avaliação final ele vai utilizar questões semelhantes, ou pelo menos que use a mesma ferramenta na avaliação de trigonometria. Então, na primeira questão da prova 2 a gente tem a informação do cosseno de um determinado ângulo x, a informação que esse ângulo é um ângulo de terceiro quadrante, e o que ele pede é o seno do arco metade, o seno de x sobre 2. Essa é a pergunta dessa questão. Tem uma maneira de relacionar duas identidades conhecidas da trigonometria para chegar numa fórmula que envolve esse arco aqui, o arco metade. Então, as relações são a fundamental, o seno e o cosseno de o arco ao quadrado é sempre igual a 1, então o seno quadrado de x mais o cosseno ao quadrado do mesmo arco é sempre igual a 1, essa é a relação fundamental. E a outra é a relação do cosseno do arco duplo. O cosseno do arco 2x é igual ao cosseno desse arco menos o seno desse mesmo arco ao quadrado, certo? Essa diferença é quadrática. A partir dessa relação, a gente obtém, dessas duas relações, a gente obtém uma relação que envolve o seno do arco metade. Basta isolar que nessa primeira relação o cosseno do lado esquerdo. Se você colocar cosseno ao quadrado de x, aqui esse seno ele passa para o lado direito da igualdade, ou você subtrai o mesmo valor dos dois lados, vai ficar 1 menos o seno ao quadrado de x. E aqui a gente vai fazer a substituição. A gente vai trocar o cosseno ao quadrado de x aqui pelo equivalente dele nessa segunda relação. Veja que o cosseno ao quadrado de x está aqui, ó. Ele é igual a quanto? Ele é igual ao cosseno do arco duplo. Esse aqui está menos quando for para esse lado, mais o seno ao quadrado de x. Então, fazendo a troca devida aqui, no lugar de cosseno ao quadrado, eu vou colocar o cosseno de 2x mais o seno ao quadrado de x. Certo? Tudo isso é só o cosseno ao quadrado e continua a igualdade. Bom, chegou a hora de isolar desse lado esquerdo o cosseno do arco duplo. Então, o cosseno do arco duplo de 2x também é igual a 1. E esse seno de x ao quadrado, quando for para o outro membro, vai negativo. Então, vou ficar com duas vezes o seno de x ao quadrado negativo. Então, vai ficar menos duas vezes o seno de x ao quadrado. Né? Dá para entender que aqui passou menos e menos com menos soma. E que eu vou fazer uma pequena mudança de variável, mas depois eu retorno para o x. Se eu fizer esse meu arco x igual a um arco a sobre 2, o que é que eu vou ter nessa primeira relação? Vou trocar aqui x por a sobre 2, então aqui vai ficar o cosseno só do a. Aqui menos, aliás, igual a 1, menos duas vezes o seno de, no lugar do x, colocar aqui o arco metade a sobre 2. Então já encontrei uma relação entre um arco e a metade dele, né? Uma relação que envolve o seno do arco metade. Eu poderia trabalhar mais essa igualdade aqui ao ponto de deixar na forma de raiz quadrada, isolar só esse elemento aqui, ó. Deixar do lado esquerdo o seno ao quadrado do arco metade, ou só o seno, né, tirando a raiz quadrada. Mas eu vou parar minha relação por aqui mesmo. Eu vou fazer a seguinte observação. A é um ângulo qualquer. Então é indiferente se eu uso essa letra A ou uso qualquer letra. Eu posso fazer essa mesma relação aqui com a letra X. Essa igualdade ela é válida para qualquer ângulo. Ou seja, o cosseno de um arco, trocando um A por X,
é igual a 1 menos 2 vezes o seno desse arco, da metade desse arco, ao quadrado. Então, seno ao quadrado de x sobre 2. Então, A, como é uma variável aqui, representa um número real qualquer, em radiano, ou um ângulo qualquer, um arco qualquer. Eu posso trocar A por x sem nenhum problema. E agora, nessa última relação aqui, ó, eu vou utilizar os meus dados. Só lembrando, né, que aqui eu tive que deduzir a fórmula para depois começar a questão. É evidente, né, que nessa etapa do campeonato vocês têm em mente que tem várias identidades que é bom guardar. Então essa daqui é uma delas, tá bom? Que é a mesma que está aqui. Nossa revisão eu vou fazer na aula de sexta-feira, utilizando essas duas relações aqui, fazer um exemplo com a informação do seno do arco, do cosseno do arco metade. Nessa questão é seno, então na revisão eu faço um exemplo que envolva o cosseno do arco metade. Então, continuando aqui, eu vou trocar. No lugar de cosseno de x, eu vou colocar o valor dele, ó. 4 sobre 5, negativo. Aqui eu tenho 1, menos 2, o seno ao quadrado de x sobre 2. Minha intenção é achar o seno ao quadrado de x sobre 2, o seno do arco metade. Esse 1 eu vou subtrair dos dois lados para me livrar dele, ou passar para o outro lado ele vem menos, então fica menos 1, menos 4 sobre 5, é igual a menos 2, o seno ao quadrado do arco metade de x sobre 2. Desenvolvendo as contas aqui, eu vou ficar com menos 9 sobre 5, é igual a menos 2, seno do arco metade, seno de x sobre 2. Eu posso me livrar do menos de ambos os lados da igualdade aqui, simplesmente pelo fato que eu posso multiplicar por menos 1 toda a equação, né? E aí vai ficar positivo de um lado e do outro também, né? E posso reescrever de maneira que a minha variável, o valor que eu quero obter, que é o seno do arco metade, ele comece aqui a equação, ele fica do lado esquerdo, tá bom? Então fica 2 seno ao quadrado de x sobre 2 igual a 9 sobre 5. Então, vou só descer um pouco a minha barra, terminar a minha equação. O 2 está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então ele vai encontrar aquele 5 que está no denominador para multiplicar, então o seno ao quadrado do arco metade vai ficar igual a 9 sobre 10, né? Quando eu passar esse 2 aqui, ele vem multiplicar o 5. E o quadrado, para me livrar, eu tiro raiz. Quando se tira uma raiz quadrada, então você pode assumir dois valores, você tem mais e menos a raiz quadrada desse número aqui, 9 sobre 10. Eu vou colocar a igualdade dessas raízes aqui do lado. Então tenho mais e menos, raiz quadrada de cima é 9, de 9 é 3. 10 não tem raiz quadrada exata, raiz de 10. Vou racionalizar, então mais e menos, 3 raiz de 10 sobre 10. Ok? Feito isso, eu vou fazer a minha última análise, que era questão informar que o x ele é um elemento, é um ângulo que está no terceiro quadrante, ou seja, ele está entre ângulos conhecidos. Então aqui a informação da questão é essa: x está no terceiro quadrante. Então ele é um ângulo que está entre 180 graus e x também está sobre 200, é menor do que 270 graus. Esse é o terceiro quadrante. Essa informação implica dizer nisso. Bom,
se o arco x está nesse intervalo, o que é que acontece com o arco x sobre 2? Que é a metade desse arco x. Então vai estar exatamente na metade dos dois intervalos. Quando eu dividir por 2 o do meio, eu vou dividir por 2 também as extremidades. É a metade de 180 é 90. Metade de 270, 135 graus. Ou seja, do nosso seno aqui, do arco x sobre 2, do arco metade, esse valor de seno vai estar entre 90 e 135, ou seja, é um elemento aí do segundo quadrante. No segundo quadrante, dos valores que a gente pode assumir para x aqui, a gente fica com a parte positiva, porque no segundo quadrante, o seno assume valores positivos. Então, o seno de x sobre 2 vai ser a parte do mais aqui. 3 raiz de 10 sobre 10. Ok? E assim a gente finaliza a nossa primeira questão. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.